Entusiasmo é a mola mestra da mente que incita a se colocar o conhecimento em ação. Billy Sunday é o evangelista mais bem-sucedido que esse país já conheceu, para estudar sua técnica e verificar seus métodos psicológicos. O autor deste curso acompanhou 3 campanhas do Reverendo Sunday. Seu sucesso é largamente baseado em uma palavra: entusiasmo. Fazendo uso efetivo da sugestão, Billy Sunday transmite seu entusiasmo para a mente dos seguidores, e eles são influenciados por isso. Ele vende seus sermões pelo uso do mesmíssimo tipo de estratégia empregada pelo mestre em vendas. Entusiasmo é tão essencial para o vendedor quanto a água para o pato. Todos os gerentes de vendas bem-sucedidos entendem a psicologia do entusiasmo e fazem uso dela de diversas maneiras, como uma forma prática de ajudar seus homens a vender mais. Praticamente todas as organizações de vendas têm reuniões a intervalos regulares para revitalizar a mente dos membros da equipe de vendas e injetar entusiasmo, o que pode ser feito melhor em massa, pela psicologia de grupo. As reuniões de vendas poderiam muito apropriadamente ser chamadas de reuniões revivalistas, pois o objetivo é renovar o interesse e despertar o entusiasmo que permitirão ao vendedor encarar a luta com ambição e energias renovadas. Durante sua gestão como gerente de vendas da empresa National Cash Register, Hugh Chalmers, que mais tarde ficou famoso na indústria de automóveis, encarou uma situação muito embaraçosa que ameaçou acabar com seu cargo, bem como o de todos os milhares de vendedores sob a sua direção. A companhia estava em dificuldades financeiras. O fato chegou ao conhecimento dos vendedores em campo, e o resultado foi que perderam o entusiasmo. As vendas começaram a cair até a situação ficar tão alarmante que foi convocada uma reunião geral das equipes de vendas a ser realizada na fábrica da companhia em Dayton, Ohio. Vendedores de todos os países foram chamados. Chalmers presidiu o encontro. Começou pedindo a muitos dos melhores vendedores para que ficassem em pé e dissessem o que havia de errado para os pedidos terem despencado. Eles se levantaram um a um ao serem chamados, e todos tinham uma história triste para contar. As condições dos negócios estavam ruins, o dinheiro estava escasso, as pessoas estavam segurando as compras para depois da eleição presidencial, etc. Quando o quinto homem começou a enumerar as dificuldades que o impediam de alcançar a cota normal de vendas, Chalmers pulou em cima de uma mesa, levantou as mãos, pedindo silêncio, e disse: "Pare, faremos um intervalo de 10 minutos, enquanto meus sapatos são engraxados." Então virou-se para um menino negro sentado perto dele e solicitou que trouxesse seus apetrechos e engraxasse seus sapatos bem em cima da mesa onde ele estava. Os vendedores da plateia ficaram embasbacados. Alguns pensaram que Chalmers houvesse perdido a cabeça de repente. Começaram a cochichar entre si. Enquanto isso, o menino negro engraxou um sapato e depois o outro, levando bastante tempo e fazendo um serviço de primeira. Concluído o trabalho, Chalmers deu uma moeda ao garoto e então continuou seu discurso. "Quero que cada um de vocês dê uma boa olhada nesse menino negro. Ele tem uma concessão para engraxar sapatos em toda a fábrica e escritórios. Seu antecessor era um rapaz branco,
consideravelmente mais velho, e apesar de a companhia subsidiá-lo com um salário de $5 por semana, ele não conseguia ganhar a vida nessa instalação, onde milhares de pessoas trabalham. Esse menino negro não só ganha bem, sem qualquer subsídio da companhia, como na verdade está poupando dinheiro de seus ganhos toda semana, trabalhando sob as mesmas condições, nas mesmas instalações, para as mesmas pessoas. Agora quero fazer uma pergunta. De quem era a culpa se o rapaz branco não conseguia mais negócios? Dele ou dos clientes? A resposta veio em um poderoso rugido da multidão. Era culpa do garoto, é claro. Então, respondeu Chalmers. Agora quero dizer o seguinte. Vocês estão vendendo caixas registradoras no mesmo território, para as mesmas pessoas, sob exatamente as mesmas condições de negócios de um ano atrás, e ainda assim não estão produzindo os mesmos negócios. De quem é a culpa? De vocês ou dos compradores? E novamente a resposta veio como um rugido. A culpa é nossa, é claro. Fico contente que sejam francos em reconhecer a falha, prosseguiu Chalmers, e desejo dizer qual é o problema. Vocês ouviram rumores de que a companhia está com problemas financeiros, e isso liquidou com o entusiasmo de vocês, de tal maneira que não estão fazendo o esforço que faziam antes. Se voltarem aos seus territórios com a promessa definida de enviar 5 pedidos, cada um pelos próximos 30 dias, a companhia não estará mais em dificuldades financeiras, pois esses negócios adicionais vão nos salvar. Vocês farão isso? Eles disseram que fariam e fizeram. Esse episódio entrou para a história da National Cash Register sob o nome de A Engraxada de Milhões de Dólares de Hugh Chalmers, pois dizem que virou a maré da empresa e rendeu milhões de dólares. O entusiasmo não conhece derrota. O gerente de vendas que sabe como enviar um exército de vendedores entusiasmados pode fixar o preço de seus serviços. E, mais importante ainda, pode aumentar a capacidade de ganho de todas as pessoas sob sua direção. Assim, seu entusiasmo beneficia não só a si mesmo, mas talvez centenas de outros. Entusiasmo nunca é uma questão de sorte. Existem certos estímulos que produzem entusiasmo, sendo os mais importantes os seguintes: ocupação no trabalho que mais se ama, ambiente onde se entre em contato com outros que sejam entusiasmados e otimistas, sucesso financeiro, domínio completo e aplicação das 16 leis do sucesso no trabalho diário, boa saúde, conhecimento de que se serviu aos outros de alguma maneira útil, boas roupas apropriadas para as necessidades da ocupação. Essas 7 fontes de estímulo são autoexplicativas, com exceção da última. A psicologia das roupas é entendida por muito pouca gente e por isso será explicada em detalhes. As roupas constituem a parte mais importante da arrumação de que toda pessoa precisa para se sentir autoconfiante, esperançosa e entusiasmada. A psicologia das roupas boas. Quando as boas novas chegaram no palco da guerra em 11 de novembro de 1918,
Minhas posses mundanas eram pouca coisa maiores do que no dia em que vim ao mundo. A guerra havia destruído meu negócio e tive que recomeçar. Meu guarda-roupa consistia de 3 ternos de passeio, bem gastos, e 2 uniformes, de que eu não precisava mais. Sabendo muito bem que o mundo forma suas primeiras e mais duradouras impressões de um homem pelas roupas que ele usa, não demorei em visitar meu alfaiate. Felizmente, meu alfaiate me conhecia há muitos anos. Por isso, não me julgava inteiramente pelas roupas que eu vestia. Se o fizesse, eu estaria ralado. Com menos de $1 em trocados no bolso, selecionei o tecido para 3 dos ternos mais caros que já tive e pedi que fossem feitos de uma só vez. Os 3 ternos custaram $375. Nunca esquecerei do comentário do alfaiate enquanto tirava minhas medidas. Olhando primeiro para as 3 peças de tecidos caros que eu havia selecionado e depois para mim, ele perguntou: Homem de $1 ao ano, é? Não, respondi. Se tivesse tido a sorte de entrar numa folha de pagamento de $1 ao ano, eu agora teria dinheiro suficiente para pagar esses ternos. O alfaiate me olhou surpreso. Acho que não entendeu a piada. Um dos ternos era de um belo cinza escuro. Um era azul escuro, outro era azul claro com riscas. Felizmente, eu tinha crédito com meu alfaiate. Por isso, ele não perguntou quando eu pagaria os ternos caros. Eu sabia que poderia e iria pagar no tempo devido, mas teria conseguido convencê-lo disto? Era esse o pensamento que passava pela minha cabeça, com a esperança de que a questão não viesse à tona. A seguir, visitei minha loja de roupas, onde comprei 3 ternos mais baratos e um estoque completo das melhores camisas, gravatas, colarinhos, meias e roupas de baixo. Minha conta na loja foi de mais de $300. Com um ar de prosperidade, assinei a nota despreocupadamente e a devolvi para o vendedor, com instruções para entregar minhas compras na manhã seguinte. A sensação renovada de autoconfiança e sucesso começou a me envolver antes mesmo de eu estar vestido com as novas compras. Eu estava fora da guerra e com $675 de dívidas, tudo em menos de 24 horas. No dia seguinte, o primeiro dos 3 ternos comprados na loja foi entregue. Coloquei-o na mesma hora e enfiei um lenço de seda no bolso externo do casaco. Meti os $50 do penhor do meu anel no bolso das calças e caminhei pela Avenida Michigan de Chicago, me sentindo tão rico quanto Rockefeller. Cada peça que eu vestia, desde a roupa íntima, era da melhor qualidade. O fato de que não estavam pagas não era da conta de ninguém, exceto minha, do meu alfaiate e da loja. Toda manhã eu me vestia com uma roupa totalmente nova e caminhava pela mesma rua, exatamente à mesma hora. Por acaso, era a hora em que certo editor rico geralmente andava pela mesma rua, a caminho do almoço. E eu tomava a iniciativa de cumprimentá-lo todos os dias e ocasionalmente parava para um dedo de prosa. Cerca de uma semana depois desses encontros diários, certo dia decidi ver se o editor me deixaria passar, sem falar comigo. Observando-o de soslaio, olhei reto em frente e fui passando, e ele parou e fez um sinal para eu ir
para a beira da calçada, colocou a mão no meu ombro, olhou dos pés à cabeça a mim e disse: "Você parece muito próspero para um homem que acaba de deixar os uniformes de lado. Quem faz suas roupas?" "Bem," eu disse, "Wilkie Celery fez esse terno." Ele então quis saber em que tipo de negócios eu estava envolvido. Aquela atmosfera arejada de prosperidade que eu usava junto com um terno novo e diferente a cada dia havia atraído a curiosidade dele. O que eu esperava que acontecesse? Batendo as cinzas do meu Havana Perfect, eu disse: Estou preparando uma nova revista que irei publicar." "Uma nova revista?" ele indagou. "E como vai chamá-la?" "Hill's Golden Rule, a regra de ouro de Hill." "Não esqueça", disse meu amigo editor, "que sou do ramo de impressão e distribuição de revistas. Talvez possa atender você." Aquele foi o momento que eu estava aguardando. Eu tinha aquele exato momento e praticamente aquele exato local em mente, enquanto comprava os ternos novos. Mas é necessário lembrar que a conversa nunca teria acontecido se o editor tivesse me observado caminhar pela rua, dia após dia, com cara de cachorro escorrachado, um terno amassado e um olhar de pobreza. Uma aparência de prosperidade sempre chama a atenção, sem uma única exceção que seja. Além disso, uma aparência de prosperidade atrai atenção favorável, porque o único desejo dominante em todo o coração humano é ser próspero. Meu amigo editor convidou-me para almoçar em seu clube. Antes do café e dos charutos serem servidos, ele havia feito eu desistir do contrato para imprimir e distribuir minha revista. Eu havia até consentido que ele me fornecesse o capital, sem cobrança de juros, para benefício daqueles que não estão familiarizados com o mercado editorial. Posso informar que é necessário um capital considerável para se lançar uma nova revista com distribuição nacional. Uma quantia tão elevada de capital, com frequência, é difícil de se conseguir, mesmo com as melhores garantias. O capital necessário para lançar a Hill's Golden Rule, que talvez você tenha lido, era muito superior a $30 mil, e cada centavo foi levantado com uma fachada criada principalmente por boas roupas. É verdade que pode ter havido certa capacidade por trás das roupas, mas muitos milhões de homens têm capacidade e mais nada, e nunca se ouve falar deles fora da comunidade limitada em que vivem. Esta é uma verdade deveras triste. Para alguns pode parecer uma extravagância imperdoável alguém quebrado fazer uma dívida de $675 em roupas. Mas o apoio psicológico deste investimento mais do que o justifica. A aparência de prosperidade causou uma impressão favorável naqueles de quem eu buscava favores. Mas mais importante ainda foi o efeito que o vestuário adequado teve em mim. Eu não só sabia que roupas apropriadas impressionariam os outros favoravelmente, como também sabia que roupas boas me dariam um ar de autoconfiança, sem o qual não poderia esperar recuperar minha fortuna perdida. Tive meu primeiro treinamento na psicologia de roupas boas, com meu amigo Edwin C. Barnes, sócio de Thomas Edison. Barnes proporcionou considerável diversão à equipe de Edison quando, uns 20 anos atrás, viajou até West Orange em um trem de carga.
não tendo dinheiro suficiente para pagar uma passagem de trem, e anunciou nos escritórios de Edison que estava lá para começar uma parceria com ele. Quase todos riram de Barnes, exceto Edison. Ele viu na mandíbula quadrada e no rosto determinado do jovem uma coisa que muitos outros não viram. Apesar de Barnes parecer mais um mendigo do que um futuro sócio do grande inventor, Barnes começou a trabalhar, varrendo o chão do escritório de Edison. Era isso que ele buscava, apenas uma mínima chance nas organizações de Edison. Dali em diante, fez uma história que vale a pena ser imitada por jovens que desejam conquistar seu lugar no mundo pelo esforço próprio. Barnes hoje está aposentado dos negócios, embora seja relativamente jovem e passa a maior parte do tempo em suas duas lindas casas em Bradenton, Flórida, e Damariscota, Maine. É multimilionário, próspero e feliz. Conheci Barnes nos primeiros tempos da associação com Edison, antes de ele chegar lá. Naquela época, ele tinha a maior e mais cara coleção de roupas que eu havia visto ou de que ouviria falar. Seu guarda-roupa continha 31 ternos, um para cada dia do mês. Existe uma premiação adequada para cada virtude e uma punição apropriada para cada pecado que um homem comete. A premiação e a punição são efeitos sobre os quais nenhum homem tem controle, pois sobrevêm a ele voluntariamente. Ele jamais vestia o mesmo terno 2 dias consecutivos. Além disso, todos os ternos eram do tipo mais caro. Casualmente, suas roupas eram feitas pelos mesmos alfaiates que fizeram aqueles 3 ternos para mim. Ele usava meias que custavam $6 o par. Suas camisas e outras peças de vestuário tinham um custo de proporção semelhante. Seus lenços de pescoço eram feitos sob encomenda, a um custo de $5 a $7 cada. Um dia, de brincadeira, pedi a ele que guardasse para mim um dos ternos velhos que não quisesse mais. Ele informou que não tinha um único terno que não quisesse. E então deu uma lição sobre psicologia das roupas que vale muito a pena lembrar. Eu não uso 31 ternos, ele disse, inteiramente pela impressão que isso causa nas pessoas. Uso principalmente pela impressão que causa em mim. Barnes me contou sobre o dia em que se apresentou na fábrica de Edison em busca de uma vaga. Disse que teve que caminhar ao redor das instalações uma dúzia de vezes antes de ter coragem suficiente para se anunciar, pois sabia que mais parecia um mendigo do que um empregado desejável. Barnes é considerado o vendedor mais habilidoso que já trabalhou com o grande inventor de West Orange. Toda a sua fortuna foi ganha graças à habilidade como vendedor, mas ele disse diversas vezes que nunca poderia ter atingido os resultados que o deixaram rico e famoso, não fosse o entendimento da psicologia das roupas. Já conheci muitos vendedores nessa vida. Nos últimos 10 anos, treinei e direcionei pessoalmente os esforços de mais de 3.000 homens e mulheres de vendas e observei que, sem uma única exceção, os melhores eram pessoas que entendiam e faziam uso da psicologia das roupas. Já vi gente muito bem vestida que não registrou nenhum recorde extraordinário como vendedor, mas ainda estou para ver um mal vestido virar estrela no campo de vendas. Estudei a psicologia das roupas por tanto tempo e já observei seu efeito em pessoas de condições de vida tão diferentes
que estou completamente convencido de que existe uma estreita ligação entre roupas e sucesso. Pessoalmente, não sinto necessidade de 31 ternos, mas se minha personalidade exigisse um guarda-roupa desse tamanho, daria jeito de consegui-lo, não importa quanto gostasse. Para estar bem vestido, um homem deve ter pelo menos 10 ternos. Deve ter um terno diferente para cada dia da semana. Um traje completo, um smoking para ocasiões formais e fraque para ocasiões formais à tarde. Para o verão, deve ter pelo menos 4 ternos leves, com casaco azul e calças brancas de flanela para ocasiões informais à tarde e início da noite. Se joga golfe, deve ter pelo menos um traje de golfe. Isso, claro, é para um homem um degrau ou dois acima da classe medíocre. O homem satisfeito com a mediocridade precisa de poucas roupas. Pode ser verdade. Como um poeta bem conhecido disse, que as roupas não fazem o homem. Mas ninguém pode negar que as roupas boas ajudam em muito a garantir um bom começo. Um banco geralmente emprestará todo o dinheiro que um homem quer quando ele não precisa, quando ele é próspero. Mas nunca vá ao banco pedir empréstimo com um terno surrado e um olhar de pobreza, pois se o fizer, será rechaçado. Sucesso atrai sucesso. Não existe escapatória dessa grande lei do universo. Se você deseja atrair sucesso, certifique-se de olhar para o lado do sucesso. Não importa se a sua profissão é de diarista ou de príncipe mercador.